Bom dia, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje nós vamos falar é sobre os quesitos dos autos. O perito é obrigado a responder os quesitos dos autos? Os quesitos apresentados pelas partes e pelo juiz? A resposta imediata é sim, faz parte do serviço do perito judicial responder os quesitos. A propósito, o perito foi chamado nos autos para resolver problemas e solucionar dúvidas. E nada melhor do que responder às questões formuladas pelas partes, né? Agora, vamos tocar em alguns pontos interessantes aqui. Quais são os três tipos de quesitos? Para quem não conhece, para quem não sabe, quesitos são as perguntas das partes ou do juiz, né? Do Ministério Público também. Ele pode às vezes ser considerado como parte, né? Interessado. Então os quesitos são as perguntas, os questionamentos. E quais são os três tipos de quesitos? Os iniciais ou preliminares, que são aqueles apresentados antes da proposta de honorários, né? Antes da perícia. Os quesitos complementares, que vão do início da perícia até a entrega do laudo. E o terceiro, que são os quesitos de esclarecimentos, que são aqueles quesitos apresentados depois do laudo. Tá? Qual a diferença? Bom, os quesitos iniciais preliminares, você tem que ver lá nos autos para poder deliberar se precisa modificar a sua perícia, né? Ou o que você vai precisar para satisfazer aqueles pedidos. Imagina que os pedidos, por exemplo, te obriguem a alugar um equipamento para fazer análise de rede, por exemplo. Na engenharia elétrica tem um equipamento chamado... como é que chama ele? Esqueci o nome. É um analisador de corrente, no qual ele é regido pela norma. Ele tem que ser instalado na rede, coletando dados por uma semana. Basicamente 1008 ciclos, se não me engano. Pois eu vou lembrar o nome dele. Esse analisador me custa R$2.000. Então, se eu percebo que nos autos existe um pedido para analisar a rede, eu já sei que eu preciso incorporar esse valor na minha proposta de honorários. Então é com os quesitos preliminares que eu consigo analisar e organizar a minha perícia judicial, né? Existem casos, por exemplo, de você ser nomeado, até acho isso errado no CPC. O CPC fala para o juiz, depois que ele, se não me engano, depois que ele saneia os autos, ele intima as partes para apresentar em 15 dias os quesitos, e o perito para apresentar, se não me engano, em 5 ou 10 dias para apresentar a proposta. Quer dizer, quando o perito for apresentar a proposta, pode ser que as partes ainda não apresentaram o quesito, porque eles têm 5 dias a mais que a gente, ou 10, eu não lembro de cabeça. Então, eu acho que isso é um erro, né? Mas tá, acontece de você às vezes ser nomeado, vai lá fazer o levantamento dos autos e percebe que não tem quesitos ainda. Não quer dizer que você tem que fazer, mas eu sugiro que faça. Eu solicito ao juiz, eu apresento primeiro uma manifestação, né, uma petição, solicitando às partes que apresentem os quesitos. Porque eu acho importante que apresente quesitos, tá? Porque o que adianta chamar um perito se você não tem dúvidas para apresentar para o perito? E às vezes foi um erro, um esquecimento dos advogados das partes não apresentar quesitos. Então, eu sou nomeado, vou lá nos autos, vejo na íntegra que não tem quesitos, o que eu faço? Petição, excelentíssimo, vem por meio de solicitar que as partes se atenham à apresentação dos quesitos e da apresentação ou expirado o prazo para a apresentação dos quesitos, que reintime esse perito para apresentar proposta de honorários. E lógico, eu não vou apresentar proposta de honorários se não tiver lá
todos os quesitos. Por quê? Porque a apresentação tardia de um quesito pode te forçar a mudar toda a sua organização, né? O que você planejou, todo o seu planejamento. E aí, às vezes, por exemplo, esse analisador aí, IMS, agora lembrei o nome dele. O IMS, que eu vou precisar de alugar, por exemplo, eu vou ter que desembolsar R$ 2.000 e eu já tinha apresentado uma proposta. Entendeu qual é o fato? Tá, se mesmo assim eles não apresentarem, aí você planeja a sua perícia conforme o que você acha de necessário, conforme estão nas petições iniciais, contestação e impugnação. Você lê todas essas 3 peças, analisa todas as provas que você encontrar nos autos, e ali você formata, você desenvolve o seu roteiro de perícia. Aqui embaixo vou deixar o link sobre o áudio, sobre o vídeo que a gente fez explicando o que é roteiro de perícia, como fazer. E aí você elabora o seu roteiro de perícia em cima do que você entendeu necessário dos autos, tá? Lembrando que você, perito, tem a liberdade de desenvolver a sua perícia do jeito que você quiser, tá? Lembrando que o CPC diz que você tem que comprovar que a metodologia utilizada é a metodologia mais utilizada pelos seus pares, quer dizer, outros peritos utilizam outros profissionais da área utilizam esse mesmo método. Então não vai inventar método não. Procure na internet como os outros estão fazendo, para você poder fazer igual ou parecido, tá? Então, utilize a mesma metodologia dos demais. Mas você tem toda a liberdade de desenvolver o seu roteiro de perícia do jeito que você quiser. Se você quer chegar e já partir para uma para uma análise material, que é ir pôr a mão na massa e já começar a analisar a perícia dos objetos periciais, ou se você quer começar a sentar numa salinha lá refrescante e tal, se apresentar a todos, ler o processo, explicar o que você vai fazer, qual que é o seu andamento, você que escolhe como você vai fazer. Por quê? Não tinha quesitos preliminares. Agora, quando você começar a perícia, uma das partes pode chegar, ou todas as partes podem chegar para você e falar assim, eu queria apresentar quesitos complementares. Qual que é a diferença nesse ponto? Nesse ponto, ele não pode exigir, por exemplo, que você agora instale um MS, porque não teve quesitos preliminares, você não foi preparado para aquilo. Então, ele já não pode mais te exigir que você altere circunstâncias que sejam impossíveis de se alterar naquele momento. Às vezes, ele pede para você, tira foto de tudo. Aí sim, se é um pedido assim que demande simplesmente uma mudança de metodologia interna ali que seja fácil, você atende. Agora, se você perceber que a solicitação depende de uma segunda perícia, por exemplo, você pode dizer que não vai acatar e que, se a parte desejar, solicite uma segunda perícia, um complemento de perícia, ou a gente agenda uma segunda data para a continuação da perícia, porque é necessário algumas adaptações prematuras para atender tal quesito. Tá? Então esses aí são os quesitos intermediários, que são os quesitos inicial, os quesitos complementares. Tá? Entre a perícia e o laudo são os complementares. Já no inicial ele pode pedir tudo. Lembrando que esse tudo vai envolver quantidades de horas, né? Então, quanto mais difícil as perguntas, mais caro fica a perícia. Agora, existem questões que você pode impugnar os quesitos, alguns quesitos, como por exemplo, o quesito que te obrigue a fazer algo fora da sua competência. Se você não tem competência para determinada questão, você já, nos preliminares, lá no inicial, você já avisa que, olha, não é de minha competência. Se realmente a parte precisar da solução desse quesito, que o juiz nomeie um outro perito e tal. Ou senão, eu apresento um perito contratado por mim, que vem complementar a competência para responder quesitos que não são de minhas habilidades técnicas, né? Então você pode apresentar um assistente técnico que seja competente para dirimir aquela questão, por exemplo, né? Você que escolhe lá na hora. Então você fez
a perícia de campo, fez a perícia de campo lá e apresentaram para você alguns quesitos complementares, você acatou os quesitos complementares, você não precisa responder ele na hora, tá? Você pode pedir para ele escrever, deixar com você lá e você vai recolher aquilo e responder no laudo. Não precisa responder nada ali na hora. E o que é muito comum no desenvolver da perícia de campo, eles perguntam: e aí, como é que tá? Me dê uma boa notícia. Eu falo: a boa notícia é que eu responderei tudo nos autos. Aqui eu prefiro não responder porque tem questões que a gente vai analisar conforme a metodologia documental. Então você vai chegar em casa, vai coletar aqueles dados, vai analisar, vai examinar aquelas provas para ver se você aproveita elas ou não, se elas são evidências, se essas evidências elas vão evoluir para indícios ou não. Isso você faz em casa, não ali na hora. Ali na hora você não examinou a prova, você coletou. A coleta é feita ali na hora, o exame é feito em casa, é feito no laboratório, entendeu? Então não tem como você dar resposta nenhuma ali no campo. Avise para as partes: olha, não tenho como te dar nenhuma resposta, nenhum parecer aqui agora, porque existem nuances procedimentais que só acontecem no laboratório. Então eu vou para o laboratório, vou fazer o exame dessas provas e aí sim eu sei qual que eu posso acatar, qual que eu tenho que descartar, né? E depois tem a fase de análise, que é uma fase mais teórica, onde você liga tudo que você coletou com todas as provas que tem lá, né? E com as metodologias utilizadas para análise desse tipo de perícia. Então tudo acontece lá em casa, não no campo, tá? Bom, você apresentou o laudo, terminou o laudo, foi lá, protocolou o laudo. O que acontece? O juiz dá 15 dias para as partes apresentarem manifestações sobre o laudo. O que são manifestações sobre o laudo? Ele pode tanto apresentar um contralaudo, ele pode pedir que o assistente dele elabore um outro laudo que seja contra o seu laudo. O que seria um contralaudo? O assistente dele vai pegar seu laudo e impugnar ponto a ponto, ou alguns pontos do seu laudo, né? Ou se não, a parte vai apresentar o laudo do assistente técnico que foi elaborado em paralelo ao seu, não necessariamente impugnando o seu, mas apresentando um outro laudo paralelo ao seu. E aí o juiz depois vai pedir para você se manifestar sobre a manifestação ou sobre a impugnação do seu laudo, né? E também as partes poderão apresentar os famosos quesitos complementares, né? Quesitos de esclarecimento, que lidam basicamente com dúvidas que surgiu da elaboração do laudo. Já não tem mais nada a ver com a parte de coleta, não tem mais nada a ver com a parte pré-pericial. Agora, esses esclarecimentos eles se dão única e exclusivamente da apresentação do laudo. Ele não pode perguntar nada ou pedir nada que venha a ter que alterar qualquer procedimento da perícia. Somente contestar o laudo ou questionar o laudo, tá? Esses são os quesitos de esclarecimento. Então, quesitos iniciais e preliminares, que são a mesma coisa, antes da perícia. Durante a perícia e a apresentação do laudo, quesitos complementares ou suplementares, a mesma coisa. Depois da apresentação do laudo, somente quesitos de esclarecimento. Se nesse ínterim aí perceberem que o laudo foi mal feito, ou que deu algum problema técnico, ou que teve alguma tendência, o perito foi tendencioso, pode ser desclassificado aquele laudo, aquele perito, ser nomeado outro perito, ou chamar você para corrigir aquele laudo, ou para complementar o laudo, para modificar, ratificar ou retificar o seu laudo, tá? Lembrando, ratificar é manter, retificar é corrigir algo errado, tá? Então, se alguma vez você vê nos autos, vem o perito retificar o seu laudo, alterar o seu laudo conforme o juiz pedido. Ou, aí você pode entrar, por exemplo, excelência, eu venho ratificar todo o laudo. Quer dizer, o perito analisou as manifestações das partes, percebeu que estava correto mesmo o laudo
E ele foi lá e ratificou: excelência, eu mantenho o laudo conforme a minha manifestação, o histórico da minha manifestação. Lógico, na sua manifestação você vai explicar o porquê que você mantém seu laudo, tá? Ou senão pode acontecer, por exemplo, você manter assim: eu mantenho o laudo pela própria situação do laudo, pelos próprios dizeres do laudo, né? É uma forma de você informar que o laudo foi muito bem elaborado e que não tem, que você reexaminou e que não tem que mudar. É aquilo lá mesmo e pronto, acabou, né? Então, a pergunta principal era: eu sou obrigado, como perito judicial, a responder os quesitos das partes? Sim, você é obrigado. Agora, existem quesitos que fogem de sua competência, que você não precisa responder, ou que você tenha que nomear não, você tem que contratar um profissional competente para poder respondê-la. Tudo isso é preparado, tudo isso é planejado na fase de apresentação de propostas. Ou quesitos que são absurdos. Por exemplo, já aconteceu comigo quesitos de esclarecimentos. Queira o perito comprovar que não instalou no computador da indústria um vírus que venha a espionar a indústria. Isso aí é meio que protelatório, tentando desqualificar o perito. O próprio juiz já desqualifica esses quesitos, né? Mas se acabar passando para você falar: olha, não tem como comprovar, todo o procedimento foi apresentado ali e é isso. Ratifico o meu laudo. E pronto, acabou. Valeu, galera. Mais uma vez, se precisar, pergunte aqui embaixo, a gente responde. Tendo qualquer dúvida, fala com a gente e vamos melhorar essa área da perícia, gente. Pergunta, vamos discutir bastante. Grande abraço e até mais.